E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como o esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como o esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como o esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho.
À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário, encarregado de recuperar a obra de arte roubada, os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuro. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário, encarregado de recuperar a obra de arte roubada, os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme,
não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush e Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush e Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush e Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso,
seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas, enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário, encarregado de recuperar a obra de arte roubada, os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas, enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário, encarregado de recuperar a obra de arte roubada, os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas, enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura
aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso,
seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura
aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso,
seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. E no Cine Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura e comédia. Conforme a trama se desenrola no filme, Crush Nick ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário encarregado de recuperar a obra de arte roubada os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Crush também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e o coloca em apuros. Durante essa jornada, Crush se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravoltas surpreendentes. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas como redenção, lealdade e a importância dos laços familiares. Aventura deste sábado, a Record TV vai exibir o filme Roubar é uma Arte. A história gira em torno de Crush Carlyon. Ele é um motociclista e especialista em acrobacias que se torna um ladrão de arte. Quando seu irmão Nick, também um ladrão, o convence a realizar um último golpe, eles planejam roubar uma obra de arte valiosa. No entanto, o plano não sai como esperado e eles acabam se envolvendo em situações engraçadas e perigosas. O filme combina ação, humor e reviravoltas enquanto os personagens enfrentam desafios e tentam concluir o roubo. Roubar é uma Arte é uma produção divertida que vai deixar o público com uma mistura de aventura
filme, Khrushchev ele se encontra com uma situação meio complicada quando um rico empresário, encarregado de recuperar a obra de arte roubada, os persegue implacavelmente. Enquanto isso, seu irmão Khrushchev também lida com problemas pessoais, como uma ex-namorada que retorna à sua vida e que o coloca em apuro. Durante essa jornada, Khrushchev se junta a uma equipe eclética de criminosos, incluindo um especialista em segurança e um hacker habilidoso, para enfrentar os obstáculos que surgem em seu caminho. À medida que a trama avança, os personagens são levados a situações cada vez mais cômicas e imprevisíveis, com reviravolta surpreendente. O filme aborda não apenas o lado divertido da vida de um ladrão de arte, mas também explora temas